até o cumprimento na vida de Sara, algo vai dar em torno de aproximadamente, gente, 11 anos, de 10 a 11 anos. Tem 10 anos que Abraão ele vai para a igreja, a promessa não cumpriu na vida dele. Tem 10 anos que Abraão e Sara estão indo de mão dadas para a igreja, mas a promessa também não cumpriu na vida deles. Mas ele tem uma palavra sobre a vida dele. Deus falou que ele seria pai de multidões, mas como que vai ser pai de multidões? Está ficando velho, já está com mais de 80 anos de idade. As coisas não estão fluindo mais como Abraão imaginava. Na visão fisiológica do corpo, a estrutura de resultado dentro da fisiologia não é mais a mesma. Algumas pessoas podem olhar para Abraão e vai dizer: poxa, como é que ele vai ser pai se ele já está velho? Alguém vai olhar para Sara e vai dizer: como é que você vai ser mãe se você é estéril? O pai da fé cabe aqui dentro desse parâmetro bíblico. Sara vai ter uma das piores ideias na vida. Uma das piores ideias vai cair sobre a cabeça de Sara. O momento é de crise. E a gente precisa tomar cuidado, porque nos momentos de crise da nossa vida, duas situações vai acontecer: ou você vai ter ótimas ideias, ou você vai ter péssimas ideias. Abraão está com a promessa, mas a promessa não cumpre. Sara está com a promessa, mas a promessa não cumpre. Sara vai tentar uma coisa que não cabe a nós, e a gente tenta quase todos os dias. Quando eu falo nós, é senso comum, é crente, é quem tem Bíblia, é quem fala que serve a Deus, é quem ora, é quem canta, é quem jejuma, é quem vem para quem vem para o ambiente religioso na expectativa de movimentar o reino e acaba tomando decisões precipitadas. Dentro da visão de Sara, ela está dizendo: meu marido tem uma promessa, foi Deus que fez a promessa. Agora eu quero um pouquinho da sua atenção para você entender isso aqui. Qual era o medo de Sara? Abraão está vivendo uma época que o que segurava as leis daquela época era conhecida como as leis da antiga Mesopotâmia. As leis da antiga Mesopotâmia foram escritas por um homem chamado, ou conhecido melhor, como as leis de Hammurabi. Uma das leis de Hammurabi, ou melhor, do código de Hammurabi, dizia que se o homem tivesse posse e não tivesse nenhum herdeiro, toda a posse do homem, quando morresse, ficaria nas mãos daquele herdeiro. Quem era o herdeiro de Abraão nessa ocasião? Certa vez, quando Abraão está passando por uma cidade, e ele vai trazer um herdeiro. Ele vai passar naquela cidade e vai pegar um herdeiro. Ele vai passar naquela cidade e vai pegar um jovem. O nome do jovem é Eliezer. Eliezer é um jovem que está na família de Abraão. Mas o medo de Sara é que a promessa que Deus tinha feito para ela caísse sobre a vida de Eliezer. Então Sara está pensando o seguinte: esse moço não vai ficar com a promessa do meu velho Abraão. Esse menino não vai ficar com a promessa do meu velho Abraão. Não vai. Ele não é sangue do meu sangue. Ele não faz parte da raiz genealógica da minha vida. Ele não está na árvore da genealogia da nossa família, Abraão. Não, ele não vai pegar nada nosso. E é nos momentos de tribulação, de crises da vida, que se a gente não vigiar, nós tomamos as piores decisões que pode acarretar o futuro. Uma das piores ideias que Sara vai ter, ela vai chamar uma moça chamada Agar. Agar era uma espécie, vou trazer para hoje, de uma concubina, uma empregada, alguém que servia de modo direto para alguém na época. Ela vai dizer para aquela mulher: Agar, deita com Abraão, porque Deus fez uma promessa para Abraão há um tempo atrás, e essa promessa não cumpriu. E Agar, eu preciso que a promessa se cumpra na vida de Abraão, e deita com Abraão, que ele precisa de um filho, nós precisamos de um filho. Olha a ideia maluca. A mulher vai emprestar o marido para deitar com uma mulher,
para ter um filho do marido, na expectativa de ajudar Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa do jeitinho brasileiro. Deus não tem interesse em que você movimenta o processo daquilo que já está predito para acontecer. Deus não precisa disso. Sara está dizendo: eu vou ajudar Deus. Eu vou ajudar o favor de Deus na vida do meu marido. E vai nascer um menino. O menino, o nome dele é Ismael. Ismael não foi filho da promessa. Ismael não foi filho do que Deus prometeu. Ismael foi um filho caçado na mão. Ismael foi um menino que nasceu pela ação humana e não pela promessa divina. Ismael foi um resultado de um processo humano e não resultado de um processo divino. Ismael não fazia parte da promessa de Abraão, de Sara e de Isaac, não. E na Bíblia nos prova isso. Você quer ver a prova disso? Não precisa olhar agora, mas memorize. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Quando Deus chama Abraão, Deus vai falar para Abraão. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e depois dessas coisas, falou Deus com Abraão. Olha o que Deus vem falando com Abraão: Isaac, pega o teu filho, o teu único filho. Mas ele tinha dois. Mas Deus está dizendo: pega o teu único filho, vírgula, Isaac, vírgula, a quem tu amas, vírgula. Deus está falando da promessa, Deus está falando do resultado, Deus está falando do sentimento. Deus está dizendo: Isaac, aqui o teu filho, a quem tu amas. Deus é detalhista quando Ele pede a conta daquilo que Ele te prometeu. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o teu filho. Abraão poderia dizer: eu tenho Ismael, vou colocar Ismael nesse negócio aí, não vou matar Isaac. Só que Deus é detalhista. Deus está dizendo: não é Ismael que eu quero, pega Isaac. Mas como assim? A quem você ama. Mas eu tenho dois. É Deus olhando para a terra e está dizendo para Abraão: Abraão, Ismael você catou com a sua mão. Ismael não entra na minha contabilidade. Ismael não faz parte do plano da promessa que eu tenho para a sua vida. Ismael não está incluso naquilo que eu te prometi quando você ainda estava saindo de Ur dos Caldeus e parou em Harã. Deus está dizendo: eu quero que você me dê aquilo que eu te prometi. Sabe o que Deus estava dizendo para nós? Nós somos especialistas em ajoelhar e pedir para Deus o que nós queremos, mas precisamos tomar cuidado, porque dentro daquilo que nós queremos, no movimentar de Deus na terra, nós podemos criar resultados que não faz parte do processo de Deus. Eu vou dizer isso aqui, está gravando, para quem está aqui, para quem está em casa, para quem vai assistir amanhã. Cuidado quando você está forçando a porta que Deus não está lá. Cuidado quando você está forçando o casamento que Deus não permitiu. Cuidado quando você está entrando no relacionamento que Deus não deixou. Cuidado, porque o resultado que vai ter depois, Deus vai cobrar lá na frente. Ismael não está na conta. Senhor, mas eu orei e o Senhor me deu. Permissividade de Deus aconteceu, mas no resultado da promessa não faz parte do plano. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu quero o teu filho. Glória, levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra. Deus está dizendo para nós nessa noite: espere o tempo de Isaac nascer, porque a promessa tem dia, tem hora, tem data, e aguarde o tempo, porque na hora certa Ele cumpre o que prometeu e o nome dele será exaltado na tua vida. Pastor, mas está demorando, eu vou ajudar Deus. Vai dar um problema. Vamos de história, vamos de Bíblia. Capítulo 16 e versículo de número 12 do livro do Gênesis. Olha o problema que essa mulher vai arrumar. Antes de ler aqui, Gênesis 16, 12. Sara arrumou um problema tão grande, mas tão grande, que a prova do problema que nós vivemos hoje entre Israel e Palestina, sabe quem foi a causa do problema? Sara.
Se Sara não tivesse tentado ajudar Deus aqui no livro do Gênesis, hoje a gente não tinha um problema que a gente tem lá na Palestina com Israel. Pastor, e aonde que está esse problema? Aqui na Bíblia. Você quer ver o resultado da guerra que acontece em Israel e Palestina? Você quer ver onde que está? Gênesis 16, 12. Olha o que a Bíblia está dizendo. E ele será um homem selvagem. Está falando de Ismael. Sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. Falando de Ismael, linhagem dos palestinos. E ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Quem que é o irmão dele que mora de frente para ele? Israel. Ismael é linhagem dos palestinos. Isaque é linhagem dos judeus. Uma guerra que nós temos hoje na Palestina que poderia ser evitada por causa de uma mulher que tentou ajudar Deus. Sabe de uma coisa, gente? Nós precisamos tomar cuidado nessa terra com os pratos que vêm na nossa mão, na nossa mesa e na nossa vida. Grave isso aqui: tudo que nasce antes do tempo se torna anomalia. Anomalia é uma situação contrária ao normal. Uma criança que nasce prematura, ela pode ter problema de saúde. Uma anomalia é quando o braço cresce mais do que a perna. É quando a perna cresce menos do que alguma parte do corpo. Quando nós forçamos o crescimento daquilo que não é para acontecer, duas coisas vai acontecer: vai nascer prematuro e com problemas, ou vai nascer com anomalia. Quando nós forçamos aquilo, quando nós forçamos o nascimento de Ismael, duas coisas vai acontecer na nossa vida: ou não vai dar certo agora, ou não vai dar certo lá na frente. Só que Deus foi tão bondoso e tão generoso com Ismael, porque na história, na continuação da história, você vai perceber que Abraão vai mandar ele para o deserto com a mãe. Só que Deus vai ter misericórdia e vai cuidar deles no deserto. Em uma outra passagem de Gênesis, o texto vai dizer que ele vai morar no deserto, que a linhagem dele dos árabes, dos palestinos, que vem dessa linhagem da raiz genealógica de Ismael, você vai perceber que eles vêm de onde? Arábia Saudita, maior parte, deserto. Dá uma olhada no Kuwait, deserto. Dá uma olhada. Se você pegar a geografia bíblica com o livro do Gênesis e colasse um em cima do outro, se fizesse assim, ó, você ia ver aonde que está toda a estrutura dessa história aqui na realidade que nós vivemos. Porque às vezes a gente lê e passa batido e a gente não percebe os resultados. Só que Deus está sendo direto, Ele está sendo incisivo com Abraão sobre o nascimento de Ismael. E eu pergunto para você nessa noite: o que você está forçando nascer antes do tempo, que não é para nascer nesse tempo? Não precisa responder. O que você está querendo que venha antes do tempo, que não é para esse tempo? Sabe, tem coisa que você está fazendo hoje que não é para esse ano, é para daqui 3 anos. Nós precisamos esperar o tempo. Tem coisa que nós estamos trabalhando hoje que não é para agora, é para futuro. Eu comentava essa semana com alguém da igreja, eu falei: sabe, eu tenho medo de Deus permitir o crescimento exagerado da nossa igreja sem ter preparo de equipe no tempo certo, porque o crescimento rápido sem preparo gera problema. Antes de Deus preparar o fruto crescer da terra para cima, Deus precisa preparar da raiz para baixo, porque a árvore grande sem raiz, quando vem vento, quebra. Por isso que a gente tem que ter sabedoria e inteligência para saber que a direção é mais importante do que a velocidade. Não adianta correr para mostrar para ninguém. É saber que as raízes estão crescendo dia a dia, conta a gota, no tempo certo. Vai dar fruto, mas é na hora certa. A árvore vai crescer, mas é na hora certa. Glória, eu vou dizer isso: ninguém colhe de semente. Semente você planta, ela vai germinar, vai gerar frutos depois que vem a estação da colheita. Aguarde o tempo da colheita, da promessa de Deus na tua vida. Para de querer colher da semente. Não espere da semente o fruto. A semente é só o início. Daqui uns dias vem o fruto, vem a colheita e o nome do Eterno é glorificado. Não faça Ismael nascer antes do tempo. Quem está comigo, diga aleluia.
O crescimento, ele é provocado, mas é um provocado dentro da capacidade de limitação da pessoa, do estado, da situação. Por que nós temos grandes problemas no Brasil e até na América, quem sabe em algum lugar, com a densidade demográfica do geográfico que é estabelecido na região? Uma cidade que é feita para 5 mil, tem 15 mil pessoas. As vias públicas que foram feitas para 3 mil carros, tem 7 mil carros. Ou seja, cresceu demais, fora do preparo. Lembra quando você era criança, que sua mãe te dava Neston? Não sei se você lembra. Quem lembra do Neston aqui? Cremogema. Era tanta coisa. Para que era aquilo? Mucilon. Sabe para que era isso? Para gerar o crescimento fortificado, para gerar o crescimento na hora certa. Ou seja, a criança ia crescendo, mas no tempo certo, com mucilon, remedinho, aquilo tudo. Só que chega uma hora que a gente precisa saber o tempo que precisa parar de tomar um mucilon. A gente precisa saber o tempo da hora que tem que parar de tomar o mucilon. Meu Deus, esse do mucilon foi antigo, hein, Lídia? Esse aí foi no fundo do baú. Meu Jesus. Quem lembra aqui do mucilon? Não é possível que só nós dois, não. Tanto de gente aí, meu Deus. Né, Keila? O negócio é batida de ovo lá com pó, misericórdia. Emulsão de Scott com biotônico Fontoura era a melhor coisa que existia. Mais de 40. Quem lembrou da emulsão de Scott tem mais de 40. Mas o que é isso, pastor? Para fortificar o crescimento. E a pergunta que eu faço para você: o que você está querendo que nasça antes do tempo? Cuidado com a anomalia. Cuidado para não nascer prematuro. Se Sara não tivesse forçado o nascimento de Ismael, hoje provavelmente não teria o que acontece em Israel. Provavelmente não teria acontecido o que acontece aqui. E é um detalhe interessante. Se você começa a ler o capítulo 16, tem 16 versículos, lê depois com calma na sua casa. Sara manda a mulher deitar com Abraão e depois ela fica com ciúmes. Está na Bíblia. E ela não gostou da maneira, dependendo da versão bíblica. Dependendo da versão, olha aqui, olha, a minha versão está dizendo: e a sua senhora ficou desprezada aos seus olhos. Ou seja, ela criou uma situação, ela gerou um problema e ainda gerou inveja na própria casa. Às vezes, quando a gente não pensa para tomar as decisões na vida, estou falando de vida, não é de igreja. Algumas coisas que acontecem é que a gente mesmo permite um sentimento de inveja ser gerado ao ponto daquilo que não poderia ser gerado. É aí que o diabo entra. É aí que o diabo entra. Eu nunca vi ninguém chegar para mim, talvez para você, e falar assim: pastor, ora por mim, que eu estou com uma inveja daquele irmão. Não, eu já vi o contrário. Alguém fala: pastor, ora por mim porque eu estou sentindo que eu estou sendo bombardeado de inveja. Só que se tem quem recebe inveja, é porque tem quem faz inveja. São dois parâmetros, mas geralmente a gente só olha um lado. Mas a raiz do problema pode começar no estado que a gente não poderia estar nele, eu tomando aquela decisão. Eu queria fazer uma pergunta introspectiva para você no baú da sua vida, no porão da sua alma. Que você desse uma vasculhada no baúzinho da sua vida. Deixa uma voltinha rapidinha, sem falar, mas pensando. O que é que você precisa parar hoje e deixar o Ismael, não fazer o Ismael nascer? O que você precisa hoje? Sair daqui 9 horas da noite e falar: hoje Ismael não vai nascer na minha vida. Eu vou esperar Isaac nascer. Sabe, você percebe que a gente vive uma época, não estou falando aqui, mas de forma aberta, geral, as pessoas elas querem logo chegar na frente, elas lutam por aquilo que não está no tempo, elas querem o cargo na igreja, querem o cargo na empresa, querem o cargo onde mora, não espera o step by step, já quer dar um pulo lá em cima. É um perigo. É um perigo porque às vezes, sem o preparo suficiente para o tempo certo, a pessoa acaba gerando uma anomalia espiritual. Sara está fazendo nascer alguém que não era para nascer. Nasceu Ismael, e agora? O que eu vou fazer? Aí vem um outro problema. Como que você vai administrar o Ismael na sua vida?
A Bíblia fala em Provérbios 20 e 21 que bênção antes do tempo vira maldição. Sabe como que a gente faz o Ismael nascer na nossa vida? Quando a gente não tem sabedoria suficiente para comprar e pagar o devido que é da nossa realidade. Está forçando Ismael nascer numa área que não é nossa. Sabe quando a gente força Ismael nascer na nossa vida? Quando a gente quer provar para alguém aquilo que não precisa ser provado. Sabe quando a gente faz Ismael nascer na nossa vida? Quando você quer lutar por algo que não é para lutar naquele momento. Vai criar uma situação com alguém ou com alguma coisa. Sabe quando a gente faz Ismael nascer na nossa vida? Quando você quer administrar uma guerra que não é sua. Tem guerras que Deus está tratando com gente e não é para você entrar nela. Tem guerras que Deus está tratando com alguém, não é para você meter o nariz lá não, meu irmão. É para você ficar no seu canto de longe orando. Sabe, nós estamos tentando fazer Ismael nascer num cenário que Deus está dizendo, sai fora. A promessa eu já falei, vai acontecer no tempo certo. Para de ajudar Sara no nascimento de Ismael. Sabe quando a gente está fazendo Ismael nascer? Quando você senta numa mesa de fofoca e concorda quando não deveria concordar. Você está fazendo Ismael nascer fora do tempo para a desconstrução do Isaac que vai vir. Sabe quando a gente permite Ismael nascer na nossa vida? Quando nós, em ação de concordâncias com aquilo que não é espiritual, estamos dando razão para os achismos que tem ação maligna. E Deus está dizendo, não estou nisso não, sai fora disso, porque o tempo de Isaac vai chegar agora, é o tempo do tratamento. O tratamento. Então o que eu preciso fazer? Não deixe Ismael nascer na sua vida. Não deixe Ismael. Nós precisamos ter maturidade. Vai falar de casamento, cuidado. Vai falar de namoro, cuidado. Vai falar sobre dinheiro, cuidado. Porque talvez o palpite que você dá no momento incerto, você faz o Ismael nascer contra você. Não é nem a favor, é contra. Porque quando Isaac lá na frente resolveu o problema, você fica feio na história. Por isso que a gente tem que ter maturidade. A gente tem que ter sabedoria, pé no chão. Palavra de pastor para nós, igreja como igreja, para quem está aqui, para quem está em casa. Tem problema que você tem que esperar para orar. Tem resposta que não é para dar na hora. Tem gente que você tem que deixar ir no óleo. Gostei daquela expressão, irmão Gledes, que eu ouvi o irmão Gledes falar um dia, e meu pastor falava, tudo que põe no óleo não se perde. Então, ao invés de deixar no mundo perdido, deixa no óleo dentro da igreja. Por quê? É melhor estar no óleo conservado do que sem óleo no mundo e se perder. E o que eu estou fazendo? Espero o tempo de Isaac nascer. Mas Abraão está cansado. Abraão, ele está fadigado. Está tão fadigado que se você olhar o capítulo 17, não precisa olhar agora, pode olhar depois com calma. Deus vai fazer um pacto com Abraão. Só que Abraão está cansado. Olha o que causou, olha isso, gente. Sara foi envolver numa área que não era para envolver. Abraão está cansado, fadigado, e ele vai entrar para dentro de uma tenda. Quando ele entra dentro de uma tenda, Ricardinho, Deus vai falar com ele assim, irmão Gledes, sai para fora da tenda. Por que Deus não foi lá e tirou Abraão? Gente, pega isso aqui é uma chave. Ele está dentro de uma tenda, Deus vem e fala para ele, vem para fora. Por que Deus não falou com ele dentro da tenda? Por que Deus não tirou ele de dentro da tenda? Abraão está cansado. É tão forte essa passagem, porque no capítulo você vai ver, na epígrafe do capítulo, dependendo da sua Bíblia, você vai ver que o texto está dizendo, e Deus anima Abraão. Por que Deus anima Abraão? A epígrafe do capítulo é aquela frase, aquela palavra em cima em negrito, para dar peso ao texto que você vai ler. Então Deus anima Abraão. Por que o texto está dizendo que Deus anima Abraão? A palavra animar só cabe a alguém que está desanimado. Está dentro de uma tenda. Por que Deus não fala com ele dentro da tenda? Pega isso aqui. Não foi Deus que colocou Abraão dentro da tenda. Foi ele que entrou por conta própria. Sabe, gente, quando a gente força Ismael nascer, a gente cria uma bolha diante de nós mesmos e ficamos trancados dentro dessa bolha. E Deus está dizendo para Abraão, sai para fora. Por que Deus não fala lá dentro?
Porque Deus está dizendo: essa bolha quem criou foi você, não foi eu. Você entrou por conta própria. Mas não, foi você que entrou aí, Abraão. Não mandei você entrar dentro dessa tenda. Mas ele está cansado. Aí Abraão toma coragem. Quando Abraão sai para fora da tenda, primeira coisa que Deus fala para Abraão: olha para o céu. Gente, isso aqui Deus, ele é incisivo, ele é assertivo. Deus fala para Abraão: sai da tenda e olha para o céu. Quando ele olha para o céu, Deus fala assim: ó, conta as estrelas. Deus brinca com Abraão, está ironizando Abraão, porque é durante o dia. Deus está mandando ele olhar para os céus, está mandando ele contar estrelas. E, gente, tem mais de 70 anos que a NASA estuda o espaço e nunca conseguiu descobrir o espaço. Aí Deus manda Abraão sair para fora e contar estrela. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Sai da bolha que você entrou. Saiu, agora estou do lado de fora. Então para de olhar para a terra e volte a olhar para o céu. Olha para cima. E sim, eu estou olhando para cima. E agora? Agora você vai contar as estrelas. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão, oh glória a Deus, sobre a descendência dele ligada aos céus. Tem hora que você tem que dar um up na sua vida, meu irmão. Tem hora que você tem que tem que apertar o botão start, o botãozinho de turbo, gospel, e dizer: chega dessa vida normal, chega dessa vida mediana, chega dessa vida na UTI espiritual da vida. Para de colocar culpado na igreja, para de colocar culpado no pastor, para de colocar culpa no profeta. Assume a sua culpa dentro da tenda. Deus está dizendo para você: sai para fora da tenda, volta a olhar para o céu. Abraão, você está olhando para a terra quando na verdade é o céu que tem que olhar. Está preso dentro de uma tenda quando na verdade deveria estar livre olhando para o espaço. Deus estava dizendo para Abraão: você catou Ismael com as tuas mãos, está criando situação contra mim, só que eu estou te mostrando que eu sou maior do que a bolha, eu sou maior do que a tenda. A minha promessa, ela é fiel na sua vida, Abraão. Levanta sua mão para o céu comigo, com autoridade. Diga comigo: só eu preciso parar de procurar culpados contra o meu Ismael. Isso, você sabe qual é o teu Ismael. Você sabe qual é o seu Ismael. Porque o problema do Ismael é que no antes a gente provoca ele, o nascimento dele. Ele nasce, mas está no caminho da promessa. Então eu sou obrigado a levar Isaac, que é a promessa, comigo, mas de lambuja eu tenho que levar Ismael também. Eu estou levando dois. O que era para ser promessa está se tornando fardo. E vou dizer uma coisa para nós: não confunda fardo com cargo. Cargo é você exercer aquilo que Deus te colocou na igreja. Por exemplo, o que é um cargo? A irmã que está na sala de crianças, acho que é a Maísa que está lá, acho que é a irmã Maísa, eu não sei se tem alguém lá, é a irmã que está na sala de criança, está exercendo o quê? Um cargo. Quando se torna fardo? Quando ela tem que levar as crianças para casa e olhar que não é dever dela, quando ela tem que cuidar das crianças que não é filho dela. Isso é fardo, sem comum acordo. Cargo é exercer a função com excelência na igreja. Fardo é trazer para si o peso que não é de seu, é de alguém. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre cargo e fardo. Só que a gente confunde. A mente religiosa nossa: não, pastor, não. A gente tem que ser pé no chão. Fardo e cargo. Tem gente assumindo fardo que não é para assumir. É Ismael. Tem gente trazendo guerra para dentro da casa dele que não é dele. Oh meu Deus do céu. Papai está falando com nós nessa noite: não force o Ismael crescer, e entenda o fardo, o que é cargo, e continue andando olhando para o céu. Abraão, sai de dentro da tenda. Eu estava dizendo: Abraão caça Ismael, fica triste, desanimado. Algum momento tem ação do diabo aqui, gente? Nenhuma. Em algum momento você vai ver o texto falando: e Satanás foi contra Abraão. Não teve ação maligna. A gente tem que entender que tem momento que o diabo vai tentar, mas tem momento que não é o diabo, somos nós. Tem momento que é o emprego que você entrou, está reclamando, pede conta, sai fora dele. Mas o meu namoradinho está fazendo eu pecar, cai fora desse namoradinho.
Ah, pastor, eu tenho dificuldade para orar. O que é dificuldade para orar? Ah, não tem tempo. Tempo tem, não tem a prioridade. Então a gente fica dando vida para Ismael, quando na verdade Isaac ainda não nasceu. Repare o que está acontecendo com Abraão. Ismael nasceu, ele está esperando Isaac. Isaac não vem, vai ficando triste. Isaac não acontece. Ah, mas não está acontecendo o que Deus prometeu. Vai para dentro de uma tenda. Quem sabe o Espírito Santo está falando para nós nessa noite. Se você entrou dentro de uma tenda, sai dela hoje. Porque aqui dentro, quando começa o culto, a gente maqueia o formato religioso para mostrar para o outro que a gente quer que eles vejam. Eu coloco minha roupa, você coloca a sua roupa, passa a maquiagem, passa o perfume, passa o gel no cabelo, dá uma lambida e pronto, e a gente vai. Mas aí vem a realidade aqui dentro do baú da nossa vida, no porão da nossa alma. Aí o Espírito Santo sabe, Deus sabe, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Você não sabe de mim, eu não sei de você, mas o Espírito Santo sabe. Então o Ismael está crescendo por causa de uma situação que não deveria ser feita. Eu te pergunto nessa noite, qual é o Ismael que tem que morrer na sua vida? Qual é o Ismael? Cuidado, porque talvez Satanás está colocando gente no seu caminho para você envolver em todas as esferas da sua vida: profissional, emocional, relacional, ministerial. E você não está percebendo que ele é uma sementinha para fazer Ismael nascer na sua vida. Quantas histórias nós poderíamos fazer uma roda aqui? Se a gente coloca um saco de pipoca no meio e começar a contar histórias, provavelmente você ia contar histórias ou sua ou de alguém, de um Ismael que nasceu. Talvez se eu pergunto para algum de nós, o que você faria hoje, o que você não faria hoje, que você fez há anos atrás? O que você não fez anos atrás que você faria hoje? Sabe o que é isso? Ismael. Pastor, eu já fiz, agora o que eu faço? Tenta reprogramar a rota. Agora é hora de reprogramar a rota. E como que eu vou reprogramar a rota? Gênesis capítulo 22, versículo 5. O texto vai dizer que Abraão e Isaac vai subir para adorar. Mas tem um detalhe interessante aqui. Antes de Isaac nascer, ele é promessa, ele não é cumprimento. Ele é promessa, ele não é cumprimento. Grave isso aqui, pega isso. Abraão está orando, Abraão faz culto e faz um altar para Deus dar Isaac. Isaac não nasce. Passa um tempo, Abraão faz outro altar, Isaac não nasce. Passa um tempo, Abraão faz outro altar. Olha isso, altar, os altares da vida. Isaac não nasce. Passa um tempo, Abraão faz outro altar, Isaac não nasce. Abraão está fazendo culto e está fazendo altar, mas Isaac não nasce. O dia que Isaac nasceu, sabe o que Abraão fez? A Bíblia vai dizer: e ele foi desmamado, e Abraão deu um banquete. Olha o erro de Abraão. Quando o menino nasceu, ao invés de fazer um altar de novo em gratidão a Deus, esqueceu o altar e fez banquete. Nós fazemos altar pelos milagres, nós fazemos campanha pelos milagres. As pessoas vêm na quinta, ou vão na quinta, em busca das respostas. Aí quando o milagre chega, quando Isaac nasce, quando a promessa cumpre, quer fazer churrasco, quer fazer jantar. Fez altar a vida inteira para nascer o milagre. O dia que Isaac nasceu foi dar banquete. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Sabe por que Deus chamou Abraão para o cume do monte? Porque no dia que Isaac nasceu, ele não fez altar, ele fez banquete. Aí Deus pegou a chave, Deus falou assim: para aí. Enquanto a promessa não nascia, era altar. Depois que a promessa nasceu, faz banquete. Deu alguma coisa errada. Eu quero saber onde que está o coração de Abraão. Aí Deus vem e fala assim: Abraão, tudo bem? Pega o teu filho. Tá bom, tenho 2. Não, o teu único filho. Parei, mas eu tenho 2. Ismael não entra na minha conta. Ismael você fez por conta própria. Estou falando de Isaac, a quem tu amas. Leva em uma das montanhas. Um erro que eu já vi gente pregando, falando sobre isso. Não tem montanha de Moriá na Bíblia. A Moriá aqui é uma região montanhosa.
São várias montanhas numa região, e a Bíblia é categórica em dizer isso. Levem uma das montanhas, no plural, na região de Moriá. Então, não foi no Monte Moriá, foi numa montanha na região de Moriá, entenda isso. O problema é que quem força o nascimento de Ismael, quando chega a hora de sacrificar Isaac, está levando o menino na montanha errada. Quando vai subir a montanha, Isaac, Deus está, oh, glória a Deus, Isaac está vendo a situação, Abraão está vendo a situação. Deus está dizendo: sacrifica ele lá em cima para mim. Mas sacrifica ele. Deus não queria matar menino, não. Deus não é justiceiro, não, amor. Deus não faz isso. Por que Deus está fazendo isso? Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. Se ainda estava no altar, se estava em banquete, se estava em Isaac, ou se estava em Ismael. Vou dizer uma coisa para mim e para você. Deus é especialista em pedir coisa para nós. Sabe para quê? Só para ver onde está o seu coração. Deus é especialista em permitir o carro bater, a porta quebrar, ficar sem dinheiro uma semana, quebrar um negócio, ficar sem emprego uns 10 dias. Sabe para quê? Para ver onde está seu coração. Deus é especialista em permitir situações na minha vida e na sua vida, para saber se o nosso coração ainda está no altar, ou se o nosso coração está voltado nos banquetes criados para Ismael. Então tem momento que vai acontecer alguma coisa na sua vida. Não é o diabo, fica tranquilo. Esse texto aqui em nenhum momento ele é demonizado. Não, ele é divinizado por Deus. Está mostrando a história de um homem que está tendo experiência com Deus. Por mais que tenha ação maligna dentro do mundo da religião, o mundo espiritual, mas a ação é permissiva de Deus para transformar o caráter de Abraão. E a chave vem aonde, pastor? Que Abraão pega o menino, está subindo uma das montanhas, capítulo 22, versículo 5. O texto vai dizer: e tendo subido, e nós subiremos para, olha o texto, e nós subiremos para adorar, plural, nós subiremos para adorar. E depois de ter adorado, plural de novo, nós voltaremos. Está errado, pastor? Por quê? Como é que vai subir 2? Um vai morrer? Como é que vai descer 2? Abraão está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que ouvi a voz dele quando eu estava em Ur dos Caldeus. Abraão está dizendo: eu posso ter tido os meus baixos no ministério, eu posso ter entrado dentro de uma barraca, dentro de uma tenda, eu posso ter tido os meus dias de baixa ministerial, mas eu sei quem é essa voz que está falando comigo. Abraão está dizendo: se é ele que está falando comigo, eu vou fazer Jesus, eu vou tocar no ponto, não é crucial, mas no ponto chave para ele ouvir o meu clamor. E qual é o clamor? Adoração. Abraão está dizendo: vai ter crise na sua vida que não é para Ismael nascer, é para você adorar. Vai ter momento na sua vida que não é para você forçar a porta, é para você adorar. A Bíblia fala que só tem uma coisa que tira Deus do trono, por causa do gemido, do aflito, do necessitado, eu me levantarei em seu favor. Se tem uma coisa que tira Deus do trono, é adoração, é clamor. Levanta a sua mão e adore o nome de Jesus. Papai está dizendo para alguém: na sua adoração de milagre, eu deixo Isaac nascer e o meu nome ser glorificado. Oh, glória a Deus. Quem sabe hoje você tem que deixar Ismael no cantinho dele. Quando eu estou há 2 anos e 4 meses nessa terra. Eu lembro que eu estava numa região aqui uma vez, irmão Gledson, aqui em Deerfield, na porta de uma igreja. E estava eu e mais algumas pessoas. Não sei se o Tiago estava comigo na ocasião, mas tinha alguns obreiros comigo na ocasião. Eu lembro que uma das pessoas falou assim: você precisa, falando para um irmão, gente de igreja, vou nem falar na cara.
tem de tudo nessa terra. Até dentro da igreja o diabo põe gente com um ambiente errado para fazer Ismael nascer na sua vida. Sabe de uma coisa? Cuidado, você, nós. A Bíblia fala assim: aquele que está de pé, segure para que não caia. Ninguém está isento, está todo mundo aqui no mesmo nível. Só que o grande problema está envolvendo coisas que a gente está forçando Ismael nascer. A gente está forçando Ismael a nascer. Quantos pais casam, ou melhor, homens casam e entram num relacionamento que já tem uma mulher que tem filhos. Ele já entra sabendo que tem que aceitar quem está no casamento. Quando entra no casamento, sabe o que ele faz? Faz Ismael nascer. Não aceita os filhos. Começa a dar briga, dá um pé de guerra, dá morte. Quantas mulheres entram em relacionamento, mulher solteira ou viúva, divorciada, enfim, casam com outros homens que têm filhos. E no namoro é um mar de rosa. Depois que casa, não aceita a relação. Ismael, está fazendo Ismael nascer. O que o texto está dizendo? Vai ficar de frente para o seu irmão e vai dar guerra. Eu finalizo dizendo para mim e para você que nós precisamos ser vigilantes. Cuidado, porque se Ismael nascer na sua vida antes do tempo, você vai criar uma guerra que pode não ter fim. Talvez você está criando uma guerra lá no seu emprego, lá no seu casamento, lá onde você mora, lá no condomínio que você mora. Cuidado, porque se você não vigiar, o Ismael nasce, mas vai vir com ele um bônus. O bônus vai ser guerra até o final da vida. Pastor, e o que eu faço? Orientação bíblica. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Ah, pastor, eu posso? Pode tudo. Cuidado, você vai poder fazer tanta coisa aqui na terra. A única coisa que não vai poder fazer é entrar no céu naquele dia do arrebatamento da igreja. A única coisa que não vai poder vai ser isso. Pastor, mas é dolorido, mas é verdade. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender o favor de Deus na nossa vida de forma de graça, mas não de graça. A forma da graça, mas não de graça. Porque nem a graça foi de graça. A graça teve preço de sangue na cruz do Calvário. E o que eu faço, pastor? Quem sabe hoje você precisa matar algum Ismael na sua vida. Você não vai deixar Ismael nascer. Pode até nascer. Se nascer, assume. Se nascer, assume. Agora à tarde, eu estava na minha casa e alguém me ligou: pastor, você podia me receber na Flórida, no outro estado. Pastor, está muito ruim de serviço aqui, eu preciso ir para aí. E um amigo seu me falou que o senhor tem um quarto na sua casa. Deixa eu ficar aí pelo menos 40 dias, só isso, pastor. Eu falei: ô varão, o meu quarto não é para isso, mas eu posso te dar um site que tem dezenas de hotéis. E mandei o site do Booking para ele. Por quê, pastor? Cuidado, porque na tentativa de ajudar alguém naquilo que não cabe a você, você pode trazer um Ismael para dentro da sua casa. Cuidado, porque o Espírito Santo está falando para nós: seja bom, mas seja justo. Porque o bonzinho sempre se lasca no final. Aí papai está dizendo para mim e para você nessa noite: cuidado com Ismael, mas foque no Isaac. Porque a promessa não é para Ismael, a promessa é para Isaac. Mas se já nasceu Ismael, agora resolva o problema. E como que eu vou resolver o problema? É reconhecendo o erro do Ismael e ser tolerante com a guerra que pode vir. Está na Bíblia, Gênesis 16:12, a guerra que está entre eles. Então, o que a gente quer é isso. A gente quer que Deus anule a sentença. Gente, Deus perdoa os pecados, mas as consequências ficam. As consequências. Eu ouvi isso na boca do meu pai, já falecido. Meu pai afastou, bebeu, prostituiu, adulterou, teve um filho de outro relacionamento, que é meu irmão por parte de pai. E meu pai, depois que voltou para Jesus, reconciliou. Uma coisa que ele falou para mim: meu filho, cuidado com o pecado, porque o pecado é bom, a carne gosta. A carne fica assim, ó, pecado. A carne fica assim: eu quero. A carne fica, vai. Só que tem um negócio que ninguém te fala. A consequência fica. Deus perdoa os pecados, mas a consequência fica. Davi pecou. Deus perdoou os pecados, mas a consequência ficou.
Eu quero finalizar deixando essa palavra de reflexão para a sua vida. Qual é o Ismael que tem que morrer na sua vida? Aprenda a dizer não. Fecha essa porta. Cai fora disso. Deus não precisa mandar eu sapatear aqui e falar, eis que falo contigo. Não. Deus fala na palavra. Deus não manda recado. Deus não é fofoqueiro. Pai fala direto, é para filho. Deus está dizendo para você nessa noite, tira o Ismael, deixa o Isaac nascer, porque na hora certa o meu nome será glorificado. Fica de pé adorando, fica de pé glorificando. Eu quero orar por você nessa hora em nome de Jesus. Canta isso, fecha os teus olhos. Por um minuto, fale com Deus. Se você tem um Ismael que tem que matar ele hoje. Se estiver aqui, eu serei, eu venço o pecado. Então enche-me. Dá uma olhada no baú da sua vida. Até que não haja. E diga para Deus, Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. Presença, o meu viver transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu serei, eu venço o pecado. Fala com Deus por um minuto. Então enche, diga para Deus, Senhor, me enche. Talvez você está dentro de uma tenda, Abraão. Sai para fora, até Abraão. Sai da tenda, Abraão. Então liberta-me, Senhor. Diga para Deus. Nós queremos, Senhor. Não deixe Ismael nascer fora do tempo. Não deixe Ismael nascer fora do tempo. Não deixe Ismael nascer fora do tempo. Aguarde o Isaac, aguarde a promessa. Não deixe Ismael nascer fora do tempo. Aguarde Isaac, aguarde a promessa. Se Deus prometeu Isaac, ele vem. Se Deus prometeu, a promessa cumpre. Oh, glória! Oh, Espírito de Deus. Levanta sua mão direita para o céu. Nós já vamos terminar. Vamos ungir suas mãos antes de você ir embora. Levanta sua mão direita para o céu. Diga comigo assim, ó, meu Deus. Diga com autoridade assim, ó, meu Deus, me perdoa pelas vezes que eu tentei forçar Ismael nascer na minha vida. Quero ver se você tem coragem. Diga assim, ó, meu Deus, me perdoa. Diga assim, eu reconheço o meu estado de debilidade, arrependimento diante do Senhor. Diga, Senhor, eu vou esperar Isaac nascer em nome de Jesus. Se você está perto de alguém, diga uma palavra profética para ele. Diga assim, ó, espere Isaac nascer. Diga para ela, diga para ele, espere Isaac nascer. Espere Isaac nascer. Olha para mim aqui. No mês de